Olá, turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula online de artes. Vamos começar? Como sempre, né? Nós vamos corrigir primeiro a nossa atividade da aula passada. Pega, por favor, o caderno, o lápis, a borracha para a gente corrigir a atividade número 2, referente à aula 2. A aula de hoje se refere à aula 3, tá bom? Então, vamos corrigir a atividade da aula passada. Gente, se você acertou, você pode colocar um certo aí no ladinho do seu caderno. Se você errou, você pode refazer. Se você colocou incompleto, né, e eu falar alguma coisa diferente aqui, você só completa mesmo, para ficar mais completinho o seu caderno, para você poder ter mais recursos para estudar, além da videoaula e da correção aqui, tá bom? Número 1. De acordo com a nossa segunda aula online, gente, quais são os artistas que realizaram obras de pontilhismo no Brasil? Então, lá no vídeo, né, no slide, eu coloco para vocês alguns exemplos. E como eu disse, tem outros artistas que realizaram pontilhismo no Brasil. Eu coloquei lá alguns exemplos para vocês. Artistas do pontilhismo também, de forma geral, sem ser só no Brasil, tem vários, tá? Ali eu fiz um apanhado de artistas que tiveram mais quadros e que expuseram aqui no Brasil, fizeram relacionados à paisagem aqui do nosso país, só para vocês conhecerem, tá? Então o nome deles são Belmiro de Almeida, Eliseu Visconti, que nós falamos muito sobre ele, né? O Rodolfo Chamberlain, tem também o Arthur Timóteo da Costa e o Gutmann Bittel, que eu deixei lá para vocês conhecerem também, tá? A pergunta número 2. O que é divisionismo? Lá na aula eu expliquei para vocês que divisionismo, gente, é a mesma coisa que pontilhismo, que é uma técnica de pintura que a gente faz utilizando pontos, manchas ou traços interrompidos. Só que o nome divisionismo era usado por alguns artistas. Uns falavam pontilhismo, outros falavam divisionismo, mas se referia à mesma coisa. Era como se fosse um apelido mesmo, tá? Dessa técnica de pintura. Então, se vocês olharem, pesquisarem na internet, vocês conseguem achar quadros e achar informações com esses dois nomes, tá bom? Número 3, letra A. Em qual patrimônio histórico do nosso país tem uma obra em pontilhismo em seu interior? De acordo com o vídeo, tá, gente? Porque pode ter outros locais no Brasil que tem obra de pontilhismo. Eu estou pedindo com relação ao vídeo da segunda aula que vocês assistiram, tá? E segundo vídeo, gente, é no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Se vocês tiverem a oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro e tiverem um tempinho, né, para conhecer o Teatro Municipal, vocês vão ver lá uma pintura em pontilhismo. Letra B. Onde essa pintura está localizada? No Teatro Municipal. Aonde ela está? Ela está localizada, gente, no foyer, ou seja, no teto de uma das salas principais do Teatro Municipal, tá bom? Letra C. Qual o nome do artista que realizou essa pintura? Lá no vídeo também eu explico bastante, falo sobre como esse artista conseguiu realizar essa pintura lá, que ele teve que passar por um processo de seleção para ele ser escolhido, o artista escolhido para fazer esse trabalho, tá? E o nome dele é Eliseu Visconti. Tem até a foto dele lá para vocês conferirem. Número 4. A arte do pontilhismo se revelou também em outro tipo de arte. Que arte que é essa, gente? Lá no vídeo eu falo para vocês que o pontilhismo, quando ele surgiu como uma tendência de arte, né, gente? Ele era uma técnica de pintura, mas também não deixava de ser uma tendência nova de arte. Então, como toda tendência, ela abrangia outros setores das artes. E uma das coisas que ela influenciou foi a música. Lá eu explico bem para vocês como eram tocadas as músicas no estilo pontilhista, tá?
Quem não lembra, dá uma olhadinha, você tem acesso ao canal da escola pelo YouTube, você pode assistir a mesma aula quantas vezes você quiser para tirar todas as dúvidas, tá bom? No número 5, eu falo com você assim, ó, escolha uma paisagem brasileira e faça um desenho colorido com a técnica do pontilhismo. Não se esqueça de assinar, datar e colocar o seu nome no quadro. Por quê, gente? Eu gostaria que você se lembrasse de uma viagem que você fez. Às vezes você fez uma viagem, às vezes você conheceu um centro histórico do nosso país, às vezes você tem uma lembrança, tem uma foto na sua casa ou algum lugar que você gostaria de conhecer e eu pedi para você fazer um desenho desse lugar, à sua maneira, não estou pedindo nada profissional, usando a técnica do pontilhismo, tá? Lembrando, gente, que quando se fazia o pontilhismo, os pontos ou manchas ou traços já eram coloridos. Você não vai fazer com lápis de escrever e depois colorir por cima, tá? Os próprios pontos que formavam o desenho, eles já tinham cor, já tinham pigmentação. Então você vai fazer esse desenho com canetinha, se você tiver, ou com seu lápis de cor, tá bom? Com o recurso que você tiver na sua casa colorido. E como eu falei com você já várias vezes, toda vez que um artista cria um quadro, ele tem que assinar para que todo mundo fique sabendo que o quadro é dele, né? Então você tem que colocar o seu nome, a data que você fez o quadro. Quando nós fazemos pesquisas de quadro na internet, de qualquer artista, de qualquer tipo de arte, nós vemos lá embaixo no quadro o ano que ele foi feito. Então o seu quadro, a sua obra de arte também tem que ter data, tá? E colocar o nome em seu quadro. Qual que é o nome desse quadro? Qual que é o nome do tema que você escolheu para esse quadro? Tá bom? Então é isso. Faça no seu caderno de artes. Quando nós voltarmos, eu vou dar vista em todas essas atividades, como eu já expliquei para vocês. Vamos começar a nossa aula 3, então? Gente, hoje eu vou falar para vocês sobre obras renomadas do pontilhismo. É claro que não tem como eu falar muitas aqui, porque as nossas aulas estão mais sucintas e porque são tantas obras que nós vamos passar a tarde inteira aqui, a noite inteira aqui assistindo esses vídeos. Então eu trouxe algumas dentro daqueles artistas principais, mundialmente conhecidos, para vocês poderem ver e saber a história do quadro, né? Saber sobre o que é aquele quadro. Porque às vezes a gente vê lá só o nome e o nome do artista que fez, mas a gente não sabe por que ele criou aquele quadro, a gente não sabe a história que tem por trás daquela obra, né? Então o primeiro quadro que eu escolhi para vocês foi esse daí, olha, que se chama Tarde de Domingo na Ilha Grande. Quem fez esse quadro foi o artista renomado, né, Georges Seurat, que trabalhou não só com pontilhismo, mas trabalhou com outros estilos artísticos como impressionismo e vários outros também. Mas esse quadro que ele fez está dentro do pontilhismo, tá? Bom, gente, como nós já falamos na primeira aula, esse artista foi um dos principais do movimento do pontilhismo. Ele reduziu as pinceladas nesse quadro aí a pequenos pontos sobre a tela, né, que foram formando essas imagens. Então ele não veio com lápis ou com um pincel e desenhou o contorno, não. Ele foi fazendo todos esses desenhos que vocês estão vendo aí, todas essas imagens aí com pequenos pontos, até formar a imagem como um todo, tá? Nesse quadro, na Tarde de Domingo na Ilha Grande, nós temos uma cena de lazer, que é comum até hoje. Sempre que nós podemos, nós gostamos de passear, né? Ter tardes agradáveis com as nossas famílias, com os nossos amigos no parque. Agora não está tendo como fazer isso por causa da pandemia, mas sempre que possível a gente faz esses passeios com a família para distrair, faz um piquenique, né? Igual tá retratado aí nessa foto, tem famílias conversando, tem crianças brincando, tem gente só observando a paisagem e assim por diante. Observe, gente, que os trajes e os acessórios usados pelos personagens aí desse quadro são típicos daquela época, né? São típicos do século XIX, tá? E nós podemos observar também que a figura foi construída toda com pontinhos. Se você olhar de perto essa imagem, se você ampliar o PowerPoint aí, você vai ver que
tudo pontinho pequenininho, tá bom? Foi tudo pintado assim, lembrando de todas as características que nós falamos do pontilhismo, né? Das cores puras, da ausência de contorno. Então, tudo está aí, olha, nesse quadro para vocês conferirem, tá bom? O próximo quadro, gente, que eu escolhi, eu também já falei dele rapidamente, eu só mostrei, na verdade, ele na primeira aula, que é o quadro que se chama Torre Eiffel, né? Feito também pelo artista Georges Seurat. Esse quadro, gente, é uma pintura muito linda, muito famosa. Quando se fala em pontilhismo, logo as pessoas já comentam desse quadro. Foi realizado em 1889 em Paris, né? O artista ele quis retratar nessa imagem, gente, a construção da Torre Eiffel. Então, se você olhar a imagem da foto aí, do quadro, aliás, se você olhar a imagem do quadro e olhar a imagem real da fotografia da Torre Eiffel, hoje você vai ver que ela está inacabada ainda, que foi feita no momento que ela estava sendo construída, tá? Então, não estava finalizada a torre ainda. Ela estava sem o último piso embaixo, e vocês vão ver que ela tem um piso na foto real, né? A pintura foi feita com tinta a óleo, tá? Que era uma tinta muito difícil de ser usada na época, tinha que ser artista muito bom para conseguir pintar com essa tinta. E foi feito sobre um dos maiores cartões postais, né, gente, de Paris, que é a Torre Eiffel, tá? Hoje esse quadro aí, ele tá localizado, gente, no Museu de Belas Artes, que fica lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Se algum dia você for para lá e você quiser visitar, né, esse Museu de Belas Artes, você vai ter o prazer de conhecer de perto um quadro do artista Georges Seurat, tá? E lá também deve ter outras obras dele, sim, acredito, né? Porque é um museu muito conhecido, tá bom? Então agora vamos pro próximo aí, ó. Esse quadro, gente, se chama Porto de Saint-Tropez. Saint-Tropez, né? São nomes franceses, europeus, a gente não sabe pronunciar direito, né? Foi feito pelo artista Paul Signac, tá? Que vocês também já conhecem, que eu já falei dele da primeira aula, que é um artista muito importante. Ele era muito amigo de Georges Seurat, né? Eles até criaram uma academia de artistas, como eu já falei para vocês, naquela época. Então ele foi um nome muito importante na arte do pontilhismo, tá? O Paul Signac. Então, gente, esse quadro aí, olha, é uma obra que retrata as paisagens da época, que se referiam à costa litorânea europeia. Então, naquela época era muito comum, né, ter vários barcos nas costas, né, no mar ali. Eles utilizavam muito esses barcos, grandes navios, né? Então, ele fez uma pintura retratando essa realidade, essas paisagens belas sobre as costas litorâneas, tá bom? Paul Signac, gente, ele gostava muito de pintar coisas relacionadas ao mar. Então, ele tem muitos quadros com pintura de barcos, com cais, com banhistas na praia, aproveitando o sol, a paisagem, a natureza, né? E esse quadro aí, ele foi criado em 1899, tá bom? Também, se a gente ampliar a tela, dá pra gente observar o tanto de pontilhismo que tem retratado aí, tá bom? O nosso próximo exemplo é esse quadro que se chama Retrato de Pere Tanguy, tá? Que é do artista Van Gogh. A gente sabe que o nome dele todo, né, é Vicente William Van Gogh, mas ele é conhecido como Van Gogh, tá bom? Esse quadro, gente, foi pintado em 3 versões diferentes, então se você pesquisar ele na internet, você pode encontrar ele pintado de outras formas, tá? Mas isso é normal, porque na época ele foi pintado com 3 versões diferentes. E ele foi feito em 1887, virando ali 1888. Não se tem uma data precisa, tá? A pessoa da foto, gente, esse homem que está sentado aí na foto, refere-se a um comerciante da época, tá? Esse comerciante vendia tintas na época. Então, além disso, ele era também um socialista, muito respeitado pelos artistas, tá? Ele vendia tintas com preços muito baixos para esses artistas, às vezes deixavam até eles comprar prazo, parcelado.
Ele conhecia bem os artistas, convivia ali no meio deles naquela época, né? E além de vender, além dele ter uma loja de tintas, ao lado da loja dele ele fez uma pequena galeria de arte, onde os clientes deles, que eram os grandes artistas, né? Van Gogh era um cliente dele, faziam os quadros e poderiam expor nessa mini galeria de artes. Então as pessoas iam na loja dele comprar tinta e via os quadros desses artistas, que também compravam os quadros. Ele ajudava, na verdade, os artistas. Então Van Gogh fez um quadro dele, que ficou aí retratado na história das artes, tá? É um quadro que também tem a técnica do pontilhismo, tá bom? Então, esse quadro também ficou assim, muito famoso dentro dessa técnica. O nosso próximo e último quadro de hoje, gente, se chama Jovens Provençais no Poço. São jovens da região de Provença, tá? Então, foi pintado por Paul Signac também. Esse quadro foi feito em 1892 e ele mostra duas jovens de Provença a tirar água do poço, né? Como era de costume naquela época. Naquela época era comum as mulheres, né, saírem durante as tardes, durante as manhãs, para buscar água, carregar água para suas casas, para fazer, né, as suas atividades diárias que utilizavam água, tá? Esse trabalho, gente, sugere o grande interesse de Paul Signac pelas pinturas pontilhistas que eram voltadas para paisagens e principalmente de locais públicos. Você vê aí que tem uma outra mulher lá atrás, mais ao fundo tem outra mulher carregando um pote de água, né, nos ombros. Isso era um local popular para eles ali, então ele via essas paisagens, ele achava interessante esses locais públicos. Tem um mar ao fundo, né, uma paisagem bonita, então ele gostava, vou pintar uma tela sobre esse momento aqui, tá? E esse quadro também, ele retrata como que era o clima daquela época nessa cidade, né, nessa região aí, onde o Paul Signac, gente, ficou lá por um tempo depois que ele saiu de Paris em 1892. Então esses artistas a gente já sabe que eles viajavam muito, né, e às vezes eles paravam em alguma região, algum país, alguma cidade, ficavam ali por um tempo e eles iam pintando quadros para retratar aquele lugar que eles estavam conhecendo, tá? Eu acredito que muitos desses quadros se perderam ao longo dos anos, mas alguns foram encontrados, né? Foram preservados, estão em museus, estão em galerias de artes, e alguns a gente consegue ver na internet a foto, né? Ver como que era, saber a história certinho. Outros, infelizmente, devem ter se perdido com o tempo, como acontece em todas as outras artes, tá bom? Então, gente, aqui termina a nossa aula 3, eu espero que seja uma aula rápida, sucinta, mas para que não fique cansativo, para que vocês não acumulem conteúdo demais, que vocês consigam absorver aquilo que é essencial das matérias, tá bom? Lembrando que eu vou enviar a atividade dessa matéria também, que vai ser a atividade 3, referente a esta aula aqui que eu estou passando, tá? Vai ser enviada para o e-mail da escola, como as demais. Não deixem de solicitar, de buscar ou de ligar para a escola e solicitar e fazer, tá bom? Todas as atividades coladas no caderno, corrigidas. Toda semana eu corrijo com vocês para tirar qualquer dúvida. E é isso, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.